Ele estava dentro de mim o tempo todo. Mas eu vivia como órfão, pedindo esmola espiritual sem saber que o maior tesouro do universo habitava no meu próprio coração. O que eu descobri mudou tudo. E vai mudar o seu também. E se eu te dissesse que muitas pessoas oram a vida inteira, mas nunca aprenderam a falar com o Espírito Santo, não porque ele não fala, mas porque ninguém ensinou como ouvir. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele fala, ele guia, ele ensina. Mas existe um detalhe que quase ninguém te conta. Existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio dele. E hoje você vai entender como falar com o Espírito Santo, como ouvir a voz dele e como ser cheio da presença de Deus de verdade. Quando Jesus estava prestes a partir deste mundo, ele fez uma promessa que mudaria a história para sempre. Ele olhou para os seus discípulos, homens confusos, assustados, sem saber o que viria pela frente, e disse: "Não vos deixarei órfãos." Essa promessa não era apenas para aqueles que estavam ali naquele aposento. Era para você, era para hoje, era para este exato momento da sua vida. Mas há uma pergunta que muitos cristãos fazem em silêncio, às vezes sem nem perceber que estão fazendo. Se o Espírito Santo está comigo, por que ainda me sinto tão sozinho? Por que a minha vida espiritual parece tão distante de tudo que a Bíblia descreve? E essa pergunta, longe de ser sinal de falta de fé, é o primeiro passo de quem está pronto para ir mais fundo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um homem que encheu os maiores auditórios da Inglaterra no século XIX com a palavra ardente de Deus, dizia que o maior problema dos cristãos de sua época não era a falta de doutrina, e sim a falta de espírito. Ele pregava com uma convicção que fazia tremer até os mais endurecidos, porque entendia que toda pregação seca, toda devoção fria, toda oração sem vida era sinal de uma coisa só: o crente havia se afastado da comunhão com o Espírito Santo. E olhe ao redor. O que você vê hoje nas igrejas, nas casas, nas vidas das pessoas que se chamam cristãs? Você vê muita religião, muita forma, muita tradição, mas pouco fogo, pouca vida, pouca presença. No fundo de cada coração crente, existe aquela pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta: por que eu oro, mas não sinto nada? Por que eu leio a Bíblia, mas ela não fala comigo? Por que eu vou à igreja, mas saio do mesmo jeito que entrei? A resposta para essa pergunta não está em fazer mais, não está em se esforçar mais. A resposta está em aprender a se relacionar com uma pessoa que já está em você, mas que talvez você ainda não tenha aprendido a reconhecer, a ouvir e a honrar. Essa pessoa é o Espírito Santo. Spurgeon uma vez declarou algo que jamais saiu dos meus pensamentos. Ele disse que o Espírito Santo não é uma influência vaga, não é uma força mística, não é apenas uma sensação emocional. Ele é uma pessoa divina, com mente, com vontade, com sentimentos. E como toda pessoa, ele deseja ser conhecido. Ele deseja ser ouvido. Ele deseja ser amado. E essa revelação muda tudo. Porque quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa, você começa a perceber que a vida cristã não é uma coleção de práticas religiosas. A vida cristã é um relacionamento. É uma comunhão viva, pulsante, diária com aquele que veio habitar em você no momento em que você recebeu a Cristo. A Bíblia é clara sobre isso. Em João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Preste atenção nessa palavra: habita. O Espírito Santo não visita você de vez em quando. Ele habita em você. Ele mora em você. Ele está em você agora, enquanto você ouve estas palavras. Mas há uma diferença enorme entre ter o Espírito Santo habitando em você e ser cheio do Espírito Santo. E é exatamente nessa diferença que está o segredo da vida espiritual poderosa que você tanto deseja. Há cristãos que têm o Espírito dentro de si, mas vivem como se a presença dele nunca tivesse chegado. Há crentes que possuem dentro do coração a fonte de toda sabedoria, de todo poder, de toda paz,
E ainda assim vivem secos, vivem ansiosos, vivem sem direção. Spurgeon chamava isso de tragédia do crente empobrecido. Um rei que vive como mendigo, porque nunca aprendeu a entrar no seu próprio palácio. E esse palácio, meu amigo, é a comunhão com o Espírito Santo. Hoje, ao longo desta mensagem, vamos caminhar juntos por um caminho que poucos trilham. Não porque seja difícil demais, mas porque ninguém nos ensinou. Vamos aprender o que significa falar com o Espírito Santo, como reconhecer a sua voz, como abrir espaço para ele na sua rotina e como viver nessa plenitude que Jesus prometeu. Porque em João 7, versículo 38, Jesus disse: "De quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior." Rios. Não um fio d'água, não uma poça. Rios. Essa é a vida que Deus quer para você. E hoje, esse caminho começa a se abrir diante dos seus olhos. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Cada mensagem aqui é preparada com oração e cuidado para alimentar a sua alma. E se você sente que precisa aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus, saiba que temos um material que foi preparado especialmente para isso. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontrará o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontros práticos e profundos com o Senhor, que tem transformado a vida espiritual de muitas pessoas. Vale a pena conhecer? Antes de aprender a falar com o Espírito Santo, é preciso entender quem ele é de verdade. Porque durante séculos, a cristandade cometeu um erro silencioso e devastador. Tratou o Espírito Santo como uma força, como uma energia, como um sentimento que vem e vai. E quando você reduz uma pessoa a uma sensação, você perde a possibilidade de se relacionar com ela. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele não é inferior ao Pai nem ao Filho. Ele é Deus. Ele tem mente, porque Romanos 8, versículo 27, diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele tem vontade, porque 1 Coríntios 12, versículo 11, diz que ele distribui os dons como quer. Ele tem sentimentos, porque Efésios 4, versículo 30, nos adverte para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Pense nisso com calma. Você pode entristecer o Espírito Santo. Isso significa que ele sente. Isso significa que o que você faz, o que você fala, o que você pensa, toca o coração dele. Isso não é teologia abstrata. Isso é o fundamento de um relacionamento real. Quando você compreende que o Espírito Santo sente, tudo muda na sua forma de viver. Você para de tratar a oração como uma lista de pedidos e começa a enxergar como uma conversa entre dois que se amam. Você para de ler a Bíblia como uma obrigação e começa a reconhecer que há uma pessoa do outro lado dessas palavras, querendo falar com você através delas. E aqui está o primeiro grande passo para falar com o Espírito Santo: reconhecer a sua presença. Não presumir que ele está lá em algum lugar vago, mas reconhecer conscientemente, deliberadamente, que ele está em você, ao seu lado, atento a cada respiração sua. Isso se chama prática da presença de Deus. E ela começa com algo simples, quase surpreendentemente simples: falar com ele. Não em um vocabulário especial, não com palavras ensaiadas, mas com a honestidade de quem sabe que está diante de alguém que já conhece tudo, e mesmo assim, escolheu ficar. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 13, versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A palavra comunhão ali, no grego original, é koinonia. Ela significa participação, parceria, partilha íntima. O Espírito Santo não veio apenas para morar em você como um inquilino silencioso. Ele veio para ter koinonia com você, para caminhar com você, para pensar com você, para sentir com você. Mas há algo que bloqueia essa comunhão. E esse bloqueio não é falta de talento espiritual, não é falta de tempo, não é falta de conhecimento bíblico. O maior bloqueio à comunhão com o Espírito Santo é o barulho. O barulho do mundo, o barulho das preocupações, o barulho das redes sociais, o barulho da mente que não para nunca. O Salmo 46,
versículo 10, traz uma das ordens mais poderosas de toda a Bíblia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra aquietai-vos em hebraico, rafá, significa soltar, largar, deixar de se esforçar. Deus não está pedindo para você fazer mais. Ele está pedindo para você parar, para você largar, para você criar espaço. E é nesse espaço de silêncio interior que a voz suave do Espírito Santo começa a se tornar audível. Não audível com os ouvidos físicos, na maioria das vezes, mas audível ao Espírito, como uma convicção que nasce de dentro, como uma paz que desceu sem explicação, como uma palavra que surgiu no coração durante a oração e que você sabe, com uma certeza que não consegue explicar, que não veio de você. Aprender a falar com o Espírito Santo começa, portanto, com aprender a silenciar o telefone, a silenciar as ansiedades por alguns minutos, a sentar diante dele e simplesmente dizer: Espírito Santo, estou aqui, fala comigo, eu quero te ouvir. Isso não é misticismo, isso é o que a Bíblia chama de oração. Não apenas falar para Deus, mas também ouvir de Deus. E o canal por onde Deus fala ao coração do crente é o Espírito Santo, que habita em você e intercede por você com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8, versículo 26. Você não está sozinho na sua busca. O Espírito Santo está do seu lado, ajudando você a orar, ajudando você a crer, ajudando você a viver. E quanto mais você o reconhece, quanto mais você o honra com a sua atenção e com o seu tempo, mais a sua voz se torna clara, mais a sua presença se torna tangível e mais a sua plenitude transborda na sua vida. Há uma pergunta que muitos cristãos carregam no coração, mas têm vergonha de fazer em voz alta. E essa pergunta é: como eu sei que é o Espírito Santo falando comigo e não a minha própria imaginação? Essa é uma pergunta legítima. Ela nasce de um coração honesto, de alguém que não quer se enganar, que não quer confundir os próprios desejos com a voz de Deus. E a resposta para essa pergunta não está em ter uma experiência sobrenatural extraordinária. A resposta está em conhecer os canais pelos quais o Espírito Santo fala. Porque ele tem maneiras específicas e identificáveis de se comunicar com os seus. E quando você aprende a reconhecer esses canais, a sua vida espiritual muda de forma radical e permanente. O primeiro canal, e o mais fundamental de todos, é a Palavra de Deus. O Espírito Santo nunca falará algo que contradiga a Bíblia. Jamais. Porque foi ele mesmo quem inspirou cada palavra das Escrituras. 2 Timóteo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra inspirada ali no grego é theopneustos, que literalmente significa soprado por Deus. A Bíblia é o sopro do Espírito Santo colocado em forma de palavra escrita. Portanto, quando você lê a Bíblia com um coração aberto e uma palavra salta da página e toca o seu interior de um jeito que você não consegue explicar, isso é o Espírito Santo falando. Quando um versículo que você já leu 100 vezes, de repente, ganha uma profundidade nova, uma luz diferente, uma aplicação direta à sua situação, isso é ele. Ele usa a palavra para iluminar, para guiar, para corrigir, para encorajar. O segundo canal é a paz interior. João 14, versículo 27, traz uma das promessas mais belas de Jesus. Deixo-vos a paz minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o Espírito Santo concede é diferente de qualquer paz humana. Ela não depende das circunstâncias. Ela não é a ausência de problemas. Ela é uma tranquilidade profunda que desce sobre o coração mesmo no meio da tempestade. Quando você está diante de uma decisão e sente uma paz inexplicável tomando conta de você em determinado caminho, preste atenção. Isso pode ser o Espírito Santo confirmando a direção. Da mesma forma, quando você está prestes a tomar uma atitude e algo dentro de você se recusa a se aquietar, quando há um desconforto que não vai embora, uma inquietação que não tem explicação racional, esse também é o Espírito Santo. Ele usa tanto a paz quanto a convicção para te guiar. Colossenses 3, versículo 15 diz:
E a paz de Deus domine em vossos corações. A palavra domine ali, no original, é como um árbitro numa competição. A paz de Deus deve ser o árbitro das suas decisões. Quando a paz diz sim, você avança. Quando ela diz não, você para. O terceiro canal é a convicção. O Espírito Santo convence o crente do que é certo e do que é errado. Não de forma condenatória, não de forma que esmaga, mas de forma que chama de volta ao caminho. João 16, versículo 8, diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra de convicção também acontece dentro do coração de cada crente. Quando você fez algo que não deveria e aquela sensação de peso no coração aparece. Quando aquele pensamento não te deixa em paz, isso é o Espírito Santo te chamando de volta. Não para te condenar, para te restaurar. O quarto canal é a voz suave e quieta que Elias ouviu no deserto. Em 1 Reis 19, versículo 12, depois do vento forte, depois do terremoto, depois do fogo, a presença de Deus veio numa voz mansa e delicada. O Espírito Santo raramente grita, ele sussurra. E é por isso que o barulho é o inimigo número 1 da comunhão com ele. Essa voz suave vem como um pensamento que nasce do nada durante a oração, como uma lembrança súbita de alguém que você precisa ligar, como uma ideia que surge enquanto você está quieto diante dele e que você sabe, no fundo, que não saiu da sua própria cabeça. Aprender a distinguir essa voz leva tempo, leva prática, leva humildade para errar e aprender, mas leva também uma entrega consistente, diária, de se colocar diante dele e dizer: ensina-me a te ouvir. Não quero confundir a tua voz com a minha, quero aprender a diferença. E quanto mais você pratica, quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você cultiva o silêncio interior e honra a presença dele na sua vida cotidiana, mais essa voz se torna familiar, como a voz de um amigo querido que você reconhece antes mesmo de ver o rosto. Você já passou por isso com alguém na vida? Quando o telefone toca e você já sabe quem é pela primeira palavra, é assim que se torna a voz do Espírito Santo para quem vive em comunhão com ele. Jesus disse em João 10, versículo 4, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecer a voz do pastor é o resultado natural de passar tempo com ele. Não de estudar sobre ele apenas, de passar tempo com ele, de conversar com ele, de ouvir ele. E esse é o coração de tudo que estamos aprendendo hoje. Existe uma diferença que precisa ser dita com clareza, porque ela separa duas formas completamente distintas de viver a fé cristã. A diferença entre um crente, que apenas conhece sobre o Espírito Santo, e um crente que é cheio do Espírito Santo. Porque é possível ter toda a teologia correta sobre ele, saber cada versículo que fala dele, concordar com cada doutrina a seu respeito, e ainda assim viver uma vida espiritualmente seca, sem poder, sem fruto, sem a plenitude que Deus prometeu. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência reservada para alguns escolhidos. Não é um privilégio de pastores ou missionários. É uma ordem bíblica dada a todo crente. Efésios 5, versículo 18, diz com toda a clareza: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O verbo encher ali no grego está no modo imperativo. Isso significa que não é uma sugestão, é um mandamento. E está no presente contínuo, o que significa que não é uma experiência única que acontece uma vez na vida. É um estado que precisa ser continuamente renovado, continuamente buscado, continuamente recebido. Pense na imagem de um vaso. O Espírito Santo não enche um vaso que está cheio de outras coisas. Ele não pode transbordar onde não há espaço. E a grande questão que cada crente precisa fazer a si mesmo é: o que está ocupando o espaço que deveria ser dele na minha vida? Quais preocupações, quais distrações, quais pecados não confessados, quais amarguras guardadas, quais orgulhos escondidos estão impedindo que a plenitude do Espírito flua livremente? Porque o Espírito Santo é como a água. Ele preenche os espaços disponíveis. Ele flui pelos canais abertos. E onde há bloqueio, onde há resistência, onde há aquilo que a Bíblia chama de contristar o Espírito, o fluxo diminui. Não porque ele tenha ido embora,
mas porque você fechou as portas por onde ele deveria passar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 diz: Não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito é uma imagem poderosa, como se ele fosse uma chama acesa dentro de você, e as suas escolhas, as suas atitudes, as suas negligências fossem capazes de ir diminuindo essa chama até que ela mal se sustente. Não é que você perde o Espírito Santo, é que você reduz o espaço que ele ocupa na sua vida. Então, como ser cheio dele? Como abrir esses espaços? Como remover os bloqueios? O primeiro passo é a confissão. Não a confissão performática, não a repetição de palavras sem sentimento, mas a confissão honesta, corajosa, de quem se coloca diante de Deus e diz: Eu errei nisso. Eu sei que isso te entristeceu. Perdoa-me. 1 João 1, versículo 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar, limpar, abrir espaço. O segundo passo é a rendição da vontade. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas um pedido em oração. É uma postura de vida. É a decisão diária de dizer: não a minha vontade, mas a tua. É o que Paulo descreve em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você crucifica o eu, quando você renuncia ao direito de controlar a sua própria vida, o Espírito Santo tem liberdade para operar em você de uma forma que vai além de qualquer coisa que você poderia alcançar por esforço próprio. O terceiro passo é simplesmente pedir. Jesus disse em Lucas 11, versículo 13: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quanto mais. Essas duas palavras carregam uma promessa generosa demais para ser ignorada. O Pai quer dar o Espírito Santo. Ele está pronto para encher. Ele está pronto para transbordar. A questão não é a disposição dele. A questão é a disponibilidade sua. Pedir com fé, pedir com persistência, pedir com um coração que genuinamente quer ser transformado e não apenas quer uma experiência emocional. Porque ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente uma sensação arrebatadora, embora às vezes o seja. Ser cheio do Espírito Santo é viver com uma clareza que não vem de você. É ter uma paciência que surpreende até você mesmo. É amar pessoas que são difíceis de amar, com um amor que você sabe que não saiu do seu coração natural. É o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Esse fruto não é produzido pelo esforço humano. Ele é o resultado natural de uma vida rendida, de um vaso limpo, de um coração que aprendeu a fazer espaço para que o Espírito Santo seja realmente o Senhor de cada canto, de cada pensamento, de cada decisão. E quando essa plenitude começa a se manifestar, as pessoas ao seu redor percebem, não porque você ficou mais religioso, mas porque você ficou mais parecido com Jesus. Há algo que ninguém te conta sobre a vida com o Espírito Santo e que precisa ser dito com amor e com honestidade. Porque muitos cristãos começam essa jornada de comunhão com Ele cheios de entusiasmo, cheios de expectativa, e depois de algumas semanas ou alguns meses, voltam ao mesmo lugar de antes. A oração esfria, o silêncio some, a rotina espiritual se torna mecânica de novo. E a pergunta que fica é: o que aconteceu? O que aconteceu não foi falta de vontade. O que aconteceu foi falta de hábito. E existe uma diferença enorme entre querer viver na plenitude do Espírito Santo e cultivar os hábitos que sustentam essa plenitude no dia a dia. Porque a vida espiritual poderosa não é construída apenas nos momentos de avivamento, nos retiros, nas conferências, nos cultos extraordinários. Ela é construída no silêncio ordinário de cada manhã, na consistência invisível de cada dia. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 6, uma das afirmações mais práticas de toda a Bíblia: porque o pendor da carne é morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz.
O pendor. Essa palavra é preciosa. Ela fala de inclinação, de direção habitual, do caminho para o qual a sua mente naturalmente se volta. Paulo está dizendo que existe um pendor da carne, uma tendência automática de se voltar para as preocupações, para os desejos egoístas, para as distrações do mundo. E existe um pendor do espírito, uma inclinação cultivada, treinada, desenvolvida ao longo do tempo, de se voltar para Deus em cada momento. Esse pendor do espírito não nasce de um dia para o outro. Ele é construído, e ele é construído através de práticas simples, consistentes, que você incorpora à sua rotina, não como obrigações religiosas, mas como expressões de amor por aquele com quem você quer se relacionar. A primeira dessas práticas é o que os antigos chamavam de oração contínua. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz apenas 3 palavras que contêm um mundo inteiro. Orai sem cessar. Isso não significa ficar de joelhos 24 horas por dia. Significa viver com a consciência constante da presença do Espírito Santo, falar com ele ao longo do dia, como você fala com um amigo que caminha ao seu lado. Ao acordar, dizer: Bom dia, Espírito Santo. Este dia é teu. Ao enfrentar uma decisão difícil, sussurrar: O que tu achas disso? Ao sentir uma emoção que não sabe de onde veio, perguntar: O que o Senhor quer me mostrar aqui? Essa prática transforma a textura do seu dia. Ela transforma momentos comuns em momentos sagrados. A pia da cozinha, o caminho do trabalho, a fila do supermercado, tudo se torna um altar quando você carrega a consciência da presença dele em cada lugar onde você está. A segunda prática é a meditação na palavra. Não apenas a leitura rápida de um versículo pela manhã, mas a meditação lenta, contemplativa, que o Salmo 1, versículo 2, descreve. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar significa ruminar, como o boi que mastiga o alimento repetidas vezes para extrair todo o nutriente que ele contém. É pegar um versículo, uma passagem, e ficar com ela. Deixá-la descer do intelecto para o coração. Perguntar ao Espírito Santo: O que o Senhor quer me falar através dessas palavras hoje? É nessa meditação lenta que as revelações mais profundas acontecem. É ali que o Espírito Santo ilumina verdades que estavam escondidas na superfície. É ali que a palavra deixa de ser tinta no papel e se torna luz na alma. A terceira prática é o louvor deliberado. Não apenas o louvor que nasce quando as coisas estão bem, mas o louvor que você escolhe oferecer mesmo quando está cansado, mesmo quando está confuso, mesmo quando a vida está pesada. Porque o louvor abre canais no espírito. O louvor afasta o espírito de pesadez que tenta se instalar. Isaías 61, versículo 3, fala em dar manto de louvor em lugar do espírito angustiado. O louvor é uma roupa que você veste. É uma escolha consciente de se cobrir com a presença de Deus, mesmo quando os sentimentos apontam para outro lado. E há uma quarta prática, que talvez seja a mais negligenciada de todas, e que é também uma das mais poderosas. É a prática de obedecer prontamente às indicações do Espírito Santo. Porque toda vez que ele sussurra algo ao seu coração e você ignora, toda vez que ele aponta uma direção e você escolhe outra por conveniência, você está ensinando o seu espírito a não levar a voz dele a sério. Mas toda vez que você obedece, mesmo quando não entende completamente, mesmo quando parece inconveniente, você está dizendo ao Espírito Santo: Eu confio em ti. A tua voz importa para mim mais do que o meu conforto. Essa obediência pronta é o que constrói confiança na relação. É o que aprofunda a comunhão. É o que faz a voz dele se tornar cada vez mais clara e cada vez mais frequente na sua vida. João 14, versículo 21, traz uma promessa ligada diretamente à obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se manifestarei. Isso é uma promessa de revelação progressiva. Quanto mais você obedece, mais ele se revela. Quanto mais você honra a sua voz, mais claramente ela ressoa dentro de você. A vida no Espírito Santo
Não é um destino que você alcança um dia. É uma estrada que você percorre todos os dias, com cada passo construindo sobre o anterior, com cada ato de obediência abrindo uma porta para o próximo nível de comunhão. E essa estrada, embora nem sempre fácil, é a mais bela que um ser humano pode caminhar, porque ela não leva apenas a uma vida melhor. Ela leva cada vez mais fundo para o coração de Deus. Você chegou até aqui porque dentro de você existe uma sede real por Deus. E essa sede, saiba, já é o próprio Espírito Santo atraindo você para mais perto dele. Não desperdice esse momento. Fale com ele hoje. Abra espaço. Renda a sua vontade. Deixe-o ser o Senhor de cada parte da sua vida, porque a plenitude que você tanto buscou não está longe. Ela está em você, esperando ser honrada. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora neste canal. Deixe o seu like. Comente aqui embaixo o que o Espírito Santo falou ao seu coração hoje e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. E se você quer aprofundar ainda mais essa intimidade com Deus, acesse o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus no link do primeiro comentário fixado. Que o Senhor te abençoe ricamente.